porção da Torá de Kitissá conta sobre o pecado do bezerro de ouro. E conta que quando Moisés estava em cima do Monte Sinai, recebendo do Criador as tábuas da lei, que na verdade representam a totalidade da luz do Criador, a força da imortalidade, a força que pode eliminar o caos do mundo, exatamente nessa mesma hora os israelitas resolveram fazer o bezerro de ouro. Eles perderam a paciência de esperar por Moisés, eles calcularam errado o dia, sem entrar em detalhe agora, que Moisés tinha que voltar, eles acharam que ele não ia mais voltar, e eles construíram o bezerro de ouro bem na hora que o Criador estava entregando as tábuas da lei para Moisés. E que os cabalistas contam que o Criador estava segurando um pedaço da tábua e o outro pedaço da tábua já estava na mão de Moisés. Que quando o Criador viu os israelitas fazerem o pecado do bezerro de ouro, ele puxou a tábua de volta. E aí Moisés falou, não, você não vai tirar a tábua de nós, não. E puxou de volta, você não vai tirar essa luz de nós. E Moisés fez um cabo de guerra com o Criador, e Moisés puxou, e está escrito que Moisés foi mais forte, Moisés prevaleceu e conseguiu tirar as tábuas das mãos do Criador. Então, essa história do cabo de guerra entre Moisés e o Criador, exatamente na hora do bezerro de ouro, tem uma lição, uma primeira lição, que é: nós não temos que aceitar os decretos. Até se uma profecia vem do Criador, sempre tem uma abertura para mudar, sempre tem uma abertura para as coisas serem diferentes. E se esse ensinamento está no Talmud, é porque é um ensinamento divino. O Criador quer que a gente saiba disso, que a gente não é obrigado a aceitar um decreto negativo. O Criador quer que a gente lute para mudarem as coisas. E tem um lado nosso que tem uma consciência fraca, que a gente aceita com muita facilidade o que um médico diz, o que um advogado diz. O médico fala que não tem cura, as pessoas aceitam aquilo religiosamente, cegamente. O advogado fala que não tem jeito, as pessoas aceitam isso às cegas, sem discutir muito. E até o Criador, quando fala alguma coisa, ele não faz questão que a gente aceite, ele quer que a gente lute para ser melhor. Então, a gente não tem que aceitar. Essa é a primeira lição dessa porção. Mas a história continua. Porque é óbvio que não foi uma coincidência a hora da entrega das tábuas ser exatamente a mesma hora do bezerro de ouro. Então, agora Moisés conseguiu puxar as tábuas, está com as tábuas na mão, e ele começa a descer a montanha. E aí ele vê o que está acontecendo. Ele vê os israelitas pecando com o bezerro de ouro. E o que ele faz? Ele quebra as tábuas. Por que Moisés quebrou as tábuas agora? Se o Criador tinha razão antes de não entregar as tábuas porque os israelitas estavam pecando, por que Moisés puxou as tábuas e pegou? E se o Criador estava errado, por que quebrar as tábuas agora? Se o pecado do bezerro de ouro não era um motivo para as tábuas serem retiradas, por que quebrar elas agora? Então, o que a gente pode aprender é que o Criador estava dizendo a Moisés, ao puxar as tábuas, que por eles terem feito um erro, por eles terem pecado, eles não mereciam as tábuas, eles não tinham um receptor para aquela luz. Mas Moisés estava argumentando, ele sabia que mesmo que uma pessoa tenha uma queda espiritual, sempre existe esperança e sempre tem um caminho para voltar, sempre tem um caminho para retornar para a conexão com a luz. Era isso que Moisés estava dizendo ao Criador, e por isso o Criador aceitou esse argumento e soltou as tábuas, entregou as tábuas para Moisés, porque sempre tem um caminho de volta. Mas, quando Moisés começou a descer a montanha, ele viu que os israelitas, além de estarem pecando, eles estavam convencidos de que aquilo que eles estavam fazendo era o certo. Eles não reconheceram que tinham errado, eles não reconheceram que tinham caído. E aí Moisés largou as tábuas, aí Moisés quebrou as tábuas. Então, se a pessoa cai, sempre existe uma esperança da pessoa se reconectar com a luz, sempre dá para voltar. Mas se a pessoa cai e está convicta de que ela tem razão, que o que ela fez não foi errado, que ela fez a coisa certa, aí não tem jeito, aí só quebrando, reconstruindo e começando tudo de novo. E por isso que os cabalistas falam que a luz do Criador está mais próxima de uma pessoa má, que sabe que é má, que reconhece que é má, do que uma pessoa boa que acha que é boa, que tem clareza de que ela realmente é boa. Quando a pessoa cai, o Criador está com ela. Mas quando a pessoa tem ego, o Criador não consegue ficar no mesmo ambiente que essa pessoa, o Criador se afasta. Então, que na porção de Kitissá, que na semana de Kitissá, nós tenhamos força para reconhecer nossos erros quando caímos e recuperar a luz que nós deixamos de revelar nas nossas quedas, que nós perdemos nas nossas quedas. Amém.